Eu quero falar com vocês essa noite sobre a mentalidade de filho, ou como um filho pensa. Então eu vou introduzir um pouco sobre isso essa noite. Quando eu compreendi isso, muitas coisas têm mudado na minha vida, no meu comportamento, nas minhas atitudes, principalmente na forma como eu busco a Deus, como eu me relaciono com Deus. Depois que eu comecei a compreender isso e a trabalhar isso na minha vida, eu sei que nós precisamos pouco a pouco ir trabalhando a nossa mentalidade para que ela possa ir mudando. Não é um negócio que acontece de um dia para a noite. É algo que precisa ser estimulado, trabalhado. Mas quando eu compreendi isso aqui, quando eu ouvi isso aqui pela primeira vez, eu falei: opa, eu acho que eu estou fazendo muitas coisas erradas. Eu acho que eu não estou me relacionando da maneira correta com meu pai. Porque todos nós aqui já passamos por frustrações, decepções, problemas sérios, dificuldades. Cometemos erros, pensados ou não pensados, erros bobos ou não, que deixou marcas. Isso acaba que, de certa forma, em nossa mente, vai criando cadeias, prisões, gerando uma mentalidade, gerando pensamentos, hábitos, gerando em nós comportamentos, atitudes, uma forma de pensar, uma forma de enxergar. É só você lembrar o seu antes e depois de Jesus, o quanto já mudou. Quando você teve o seu primeiro encontro com Deus. Quantos aqui já fizeram revisão de vidas? Deixa eu ver, levanta a mão. Parece que literalmente um véu se rasga e nós começamos a enxergar muitas coisas de uma forma diferente. Você começa a entender muitas coisas de uma forma diferente. Por quê? Porque viemos de uma mentalidade escrava. O pecado tem o poder de escravizar o homem. O pecado, ele escraviza o homem e gera, logicamente, uma mentalidade de escravidão. E quantas pessoas hoje não frequentam as igrejas com esta mentalidade? Por que eu digo isso? Porque no fundo, elas se sentem em desvantagem, se sentem desmerecidas, são pessimistas, não persistem, não lutam pelos seus sonhos, mesmo na igreja. Estão perdidas na igreja. A dracma perdida não estava perdida dentro de casa. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas com o coração e com o pensamento de escravos. Não tem coragem de fazer uma oração ousada, corajosa, uma oração que vai te colocar num novo nível, num novo patamar espiritual, profissional, ministerial, seja qual for. Tem medo de orar. Às vezes tem medo de pegar esse cartão aí da campanha e colocar algum pedido mais ousado, porque, puxa, será que eu mereço? Será que eu posso? Será que eu dou conta? Será que Deus vai realmente me abençoar? Eu vou pedir algumas coisas mais simples aqui para que eu não me frustre, caso Deus não venha me responder. Isso tudo faz parte de uma mentalidade cativa, escrava, que tem medo de ousar em fé, tem medo de não ser respondida por Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina algo completamente diferente. Deus não nos olha como escravo, Deus não nos trata como escravo. A palavra de Deus nos ensina que nós somos filhos de Deus. Eu quero então que vocês acompanhem comigo Gálatas. Projetem para mim, por favor, Gálatas, capítulo 3, versículo 25 e 26. Quero ler com vocês aqui. Cadê? Deixa eu ler, por favor. Isso. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, aqui uma passagem mostrando que somos filhos de Deus
A humanidade é criatura, filhos de Deus são aqueles mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Continuando, agora eu quero que vocês abram para mim lá em Gálatas, continua em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Por favor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O último, 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quantos podem falar amém? Quantos são herdeiros de Deus aqui? A primeira coisa que você tem que entender como um filho: filho não tem salário, filho tem herança. O que Deus tem preparado para você é uma abundância, não é uma escassez, não é um maná. O salário é um maná. O filho, como ele diz aqui, sois filhos, agora temos herança. O que é herança, gente? O que é a herança de Deus em nossas vidas? Repita comigo: abundância. Deus tem para todos nós que somos filhos uma abundância. Mas quantos ainda não estão vivendo como escravos? Escravo do vício, escravo da depressão, escravos da mediocridade, escravos da sua própria história. Quantas vezes as pessoas não vêm falar conosco, pastores, bispos, líderes: ah, bispo, mas você não conhece a minha família, você não conhece a história da minha casa, você não sabe de onde eu vim. É verdade, posso até não saber, mas de certa forma nada disso importa, porque Deus pode fazer tudo novo na sua vida. Porque você é filho, você saiu da posição de escravidão. Lembra, a palavra de Deus diz: antes éramos escravos, mas hoje somos filhos, e se somos filhos, temos direito a uma herança. Ou seja, filho não vive de salário, filho vive de herança. E quando nós falamos de herança, falamos de abundância. Quantos querem viver uma abundância na sua vida? Você pode até estar passando hoje por algum momento difícil, algum obstáculo, sofrendo com algum vício, mas se a sua mentalidade mudar, se hoje a chave virar, e você entender que você não é mais escravo, que você é filho, mesmo que você esteja passando por essa dificuldade, você entende que você tem direito à liberdade. Você entende que é um direito seu, que já foi pago esse preço lá na cruz, pela sua liberdade plena e completa. O escravo não, o escravo ele não consegue ver saída. Qual a diferença? O filho e o escravo, os dois vão passar por luta, os dois vão passar por dificuldades, os dois vão passar por problemas, mas o filho sabe que aquele problema tem que ser passageiro na vida dele, porque ele é filho, e aquilo não pertence a ele, aquilo não faz parte da história dele, aquilo não é a herança dele, ele tem direito a ser livre. O escravo não, ele se conforma, ele olha para aquilo, e muitas vezes procura pessoas ao redor, fala: mas fulano também está passando pelo mesmo que eu estou passando. Mas olha, a família de tal pessoa também está vivendo a mesma situação que eu estou vivendo. Olha a empresa da pessoa X,
como está passando por dificuldade, por lutas, como quebrou. Ela aceita aquilo. O filho não. O filho pode passar por dificuldade, mas ele sabe que ele tem um direito de ser livre. Ele entende que as forças que são a favor dele são maiores do que as forças que são contra. Ele sabe que Deus é por ele sabe que o pai dele é por ele. Mas o homem, ele vive esse conflito. Por quê? Por causa do tempo do Egito, o tempo do pecado, o tempo do afastamento de Deus. Então é natural que haja esse conflito na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. Se você pega a história dos hebreus, quando Deus levantou o libertador, Moisés, ele foi libertar aquele povo. Quando aquele povo chegou até o Mar Vermelho ali, e viu que Faraó vinha perseguindo eles, a primeira coisa que aquele povo fez foi começar a reclamar, e lembrar do seu passado, e começar a falar: por que nos trouxeram para cá, por que fizeram isso conosco, agora vamos todos morrer. Ou seja, o escravo que estava dentro dele veio à tona de novo. Deus estava libertando aquele povo, Deus estava levando aquele povo para uma terra. Deus tinha falado com aquele povo, levantou Moisés. Eles saíram do Egito até felizes, cantando, jubilando. Mas quando se deparou com a primeira dificuldade, com o primeiro obstáculo, aquela natureza escrava veio à tona de uma maneira forte. Por quê? Porque ainda eles não entendiam que eles eram filhos, que eles tinham sido escolhidos por Deus, que Deus tinha, preparado a sua libertação, tinha pago o preço pela sua libertação. Por isso muitos diziam: eu vou morrer, aqui para mim acabou, não tem mais para onde eu ir. Porque eles estavam presos ao seu passado. Era uma geração que nasceu escrava, não conheceram José, se tornaram escravos, filhos de escravos, netos de escravos, tataranetos de escravos e por aí vai. Então eles não conheciam uma outra realidade. Então imagina aquele conflito, falar para ele o que é ser livre, eles não entendiam. Por isso que Deus levanta Moisés. Moisés era livre, ele não foi criado no meio da escravidão. Apesar de ser um hebreu, Deus preparou ele, criou ele no palácio, para que ele entendesse o que é ser livre. Só uma pessoa livre liberta um escravo. Só pessoas livres libertam escravos. Deus não poderia levantar alguém no meio dos hebreus, porque se falasse: você vai libertar, a pessoa ia falar: mas Deus, o que é libertar? O que é isso? E nesse versículo que eu li com você, nesse texto, fala que chegou o tempo da plenitude, porque Deus enviou o seu Filho para libertar todos os que são escravos. Ele nos libertou, Ele nos fez filhos de Deus. Nós precisamos compreender isso, para que a nossa forma de pensar, a nossa forma de se relacionar com Deus possa mudar também. Nós temos que falar: eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo do vício, eu não sou mais escravo do meu passado, eu não sou mais escravo das dívidas, eu não sou mais escravo da enfermidade, eu não sou mais escravo dos remédios, eu não sou mais escravo. Você precisa dizer isso para você precisa dizer isso para o mundo: eu não sou mais escravo de quem me feriu. Quantas pessoas com a vida amarrada, amargurada, escrava de alguém que a feriu. Talvez a pessoa está até feliz vivendo a vida dela, mas o ferido está ali amargurado, ressentido, desejando o mal para o outro, mas não sabe que o mal está dentro dele, o consumindo o tempo todo. Mas por quê? Por causa de uma mentalidade de escravo. Um escravo, ele não consegue se libertar do problema. Olha que forte isso. Os hebreus, eles tiveram dificuldades de se libertar de uma vida de escravidão. Eles tiveram dificuldade de serem libertos das chibatas, da pouca, da escassez, do trabalho, do trabalho sacrificial ali, que morriam. Eles tiveram dificuldade de se libertar disso, porque eles não sabiam o que era ser livres. Quando você é filho, você pensa e fala diferente.
Não quer dizer que você não vai errar, mas você entende que você não é um pecador, mas você é um santo que luta contra o pecado. Você não é uma pessoa problemática, você é uma pessoa boa, abençoada, que luta contra os teus problemas, como todos nós temos. Você não é uma pessoa pobre, você é uma pessoa abençoada em Deus, com toda sorte de bênçãos celestiais, e que luta contra a pobreza. Há uma mudança, você enxerga de uma forma diferente. Você olha para o seu vício e fala: eu não sou escravo desse vício mais, eu não aceito mais esse vício, porque Jesus pagou o preço por mim lá na cruz. Eu tenho o direito de ser livre. A partir de hoje, vício, saia da minha vida. É uma visão, é uma mentalidade, é um posicionamento. Você é filho, então você é abençoado, você é vitorioso e você é livre. Olha que interessante isso. Se você já se entregou para Deus, então saiba de uma coisa: Faraó já foi derrotado em sua vida. Se liberte do sentimento, dos pensamentos de escravo. A Bíblia fala na história que Faraó veio perseguindo aquele povo para tentar mais uma vez escravizá-los, para não permitir que eles fossem. Gente, isso aqui é muito claro, é como o nosso passado. Aquele povo estava ali com a palavra de Deus, com o seu libertador, indo para a terra da promessa. Faraó tinha liberado aquele povo para ir, havia sido acordado aquilo depois de muitos enfrentamentos, mas ele liberou, mas depois ele veio de novo. E quantos de nós não passamos por situações parecidas? Aceitamos Jesus, confessamos Ele como nosso único Senhor Salvador, nos batizamos, mas de repente o passado começa a bater a porta. Começa a vir sentimentos: ah, você não merece, ah, você não é filho, ah, você não vai dar conta. E começa a vir uma culpa, sentimentos ruins, negativos. O pecado muitas vezes começa a te rondar novamente, aquilo que te enfraquecia, aquilo que te fazia cair, começa a bater a porta novamente para te enfraquecer, ou seja, querendo escravizá-lo novamente, tentando segurar, para que você não seja filho de Deus. Eu volto a repetir, todos nós, ninguém aqui nessa igreja, começar por mim, e você que está em casa também, nenhum de nós aqui podemos dizer que nós nunca erramos, que nós nunca pecamos, que nós nunca falhamos. Mas a questão não é essa, a questão é: Ele ressuscitou e nos salvou. Ele nos deu o direito a um recomeço, a começar de novo, quantas vezes for necessárias. Então o que eu quero dizer para você aqui, igreja: pare de pensar no seu passado, nos erros, nos fracassos, nas frustrações, naquilo que era da velha criatura. A palavra de Deus diz que Deus não nos fez nova criatura, tudo que foi velho já se foi. Então pare, tire a sua mente do passado, porque Deus tem reservado coisas grandiosas para cada um de nós. Aquele povo tinha muita dificuldade. Quem leu a história dos hebreus, dos israelitas ali no deserto, aquele povo, ainda que no seu interior pensasse: ah, somos apenas escravos fugitivos. Olha que interessante isso, como Deus, Ele trabalha de uma forma plena e completa. Deus não deixa as coisas pela metade, pode ter certeza disso. Ainda que aqueles escravos ali fugindo, aqueles hebreus escravos fugindo, e no coração deles ficassem com esse pensamento: somos escravos, estamos apenas fugindo, mais cedo ou mais tarde iremos ser recapturados, vamos ter que viver escondidos. Você acha que Deus já não pensou nisso? Você acha que Deus já não preparou
uma forma de libertar, de curar, de sanar essa solução? A Bíblia fala que Faraó foi chegando perto dos hebreus, eles ali na margem do Mar Vermelho. Então Moisés abre o Mar Vermelho, aquele povo, como a palavra de Deus diz, passa por uma terra seca, atravessa o Mar Vermelho, e então vem Faraó com todo o seu grandioso exército, cavalos, lanças, flechas, espadas, com tudo que tem de mais moderno naquela época, de mais poderoso, o exército mais poderoso da terra naquele período, e entra no meio daquele mar, e Deus fecha o mar. Deixa eu te falar, Deus não vai apenas fazer você livre, mas deixar você com o rótulo do passado. Deus vai eliminar os teus inimigos de uma vez da tua vida. Deus vai mudar o seu status. Aquele povo, o status daquele povo até então, enquanto o faraó, enquanto os seus inimigos eram vivos, o status daquele povo eram fugitivos. Mas Deus eliminou para que pudessem receber um status diferente, filhos de Deus, filhos da promessa, o povo da terra prometida. Então diga: Faraó, você não é mais o meu dono, você não tem mais poder sobre mim, não sou mais o seu escravo, eu sou livre, porque sou filho de Deus. Amém, e glória a Deus. Fale isso quantas vezes for necessária. Todos os dias declare. Quando o pecado bater a porta, quando os problemas baterem a porta, fala: Faraó, Jesus já te venceu lá na cruz. Você não tem mais poder sobre mim. Sua carne pode estar tremendo, mas o filho pensa diferente, ele fala diferente. E pode ter certeza que o poder de Deus naquele momento vai entrar e operar na sua vida. Aquilo que um dia te prendeu, pode ter certeza, nunca mais vai fazer parte da sua história. Nunca mais. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha aqui, Deus mudou o status daquele povo de escravos para filhos abençoados. Hoje você vive, como diz a palavra de Deus, chegou o tempo da plenitude. Deus enviou o seu filho para que chegasse então o tempo da plenitude. Hoje você vive debaixo do favor de Deus. Pode ter certeza, o crescimento virá até sobre a sua vida, né? As oportunidades também virão até você, as promoções chegarão até a sua porta. Eu não tenho dúvida disso. Como eu disse no início da palavra, filho, ele tem direito à riqueza, à herança. O escravo é salário. O escravo trabalha pelo salário, pelo pão, pela palha. O filho não. Ele é herdeiro, ele tem herança. Eu creio que Deus está tocando na tua vida, porque você vai elevar o patamar da história da sua família. Você vai quebrar paradigmas, você vai colocar a tua família num outro padrão, porque você entendeu o que é ser filho de Deus. Você vai quebrar a mentalidade de escravo que havia para trás no histórico, na história da sua família. Olha aqui, então enxergue da forma correta, procure enxergar da forma correta, para que isso não te afaste, ou te bloqueie, te limite de alcançar as promessas de Deus. Olha, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui errou mais do que Davi, ou do que Moisés, ou do que Abraão. Então pare de se culpar, pare de ficar olhando para dentro de si, com sentimentos de dó. Isso é o escravo, ele sempre olha para si e sente pena de si mesmo. Nós somos a geração que vai entrar na terra prometida, amém? Quantos creem que nós somos essa geração? Você a quer. Olha, eu tenho certeza, olha o que eu vou te falar. Que você, eu anotei isso aqui para mim não esquecer. Você é aquele que vai quebrar a maldição. Você é filho, você é abençoado. As bênçãos que estão travadas na sua família por gerações serão liberadas na sua vida, no nome de Jesus. Você é aquele que vai quebrar a maldição, que vai destravar
Vocês conhecem um pouco da minha história, do Bispo Lucas, ele tem falado muito. O Bispo Priscila também comenta, eu também já comentei algumas vezes. Gente, nós temos um processo familiar de mais de 30 anos. Esse processo já rodou na mão de outros irmãos, de outras pessoas e nada. Teve que vir para a mão do Bispo Lucas e da minha. Eu entendi quando eu compreendi isso aqui. Eu e ele, nós somos a geração que vamos destravar as bênçãos que estão bloqueadas por gerações. Você é aquele que vai destravar as bênçãos da sua família que estão bloqueadas por gerações. Você pode imaginar o que Deus tem para você? Você pode imaginar o que está preparado para você? A nossa vida, ela é feita de ciclos. Eu não tenho dúvidas, tenho plena convicção que Deus está mudando hoje o ciclo da sua vida. Está deletando lá, escravo, apagando. E está escrevendo, filho do Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Aí você deve pensar, nossa bispo, mas e aí? E aí que muda tudo. Sabe as bênçãos, as promoções, os milagres, as promessas, as oportunidades, elas vão te perseguir a partir de hoje. Você vai ser importunado pelos milagres, você vai ser importunado pelas bênçãos, você vai ser importunado pelas oportunidades. Meu Deus, tantas pessoas querendo fazer negócio comigo, quantas portas se abrindo, quantos projetos acontecendo, quanta bênção acontecendo na minha vida, quanto crescimento, quanta multiplicação. Você, líder, vai ter uma dor de cabeça santa. Meu Deus, como que eu vou cuidar de tantas pessoas que eu mandei para revisão de vidas? Meu Deus, está todo mundo querendo multiplicar a célula na minha equipe de um dia para o outro. Quantos querem um problema desse? Olha aqui. Filho tem liberdade na presença do pai. Eu tenho 2 filhas, a Alice e a Ana Sofia. 2 meninas tranquilas, gente, calmas. Entendeu? Pensa nas meninas assim, calminhas, que não dão muito trabalho. O povo fala, menina, não dá trabalho, é mais comportada. Uhum. Deixar as minhas lá na sua casa só uma tarde. Tá? Assim, nem um dia não, só uma tarde. Se aguentar umas 2 horas, tudo bem. Mas olha aqui, amo elas. Uma vez, lá em casa estava problema de chuveiro, enfim, precisava fazer uns ajustes na válvula, etc. Chamei uma pessoa, um técnico, ele foi lá para arrumar, para fazer os reparos. Então ele chega na porta da minha casa, ele fala, posso entrar? Opa, claro, te chamei, entra. Aí ele vai até a sala, eu falo, banheiro ali dentro. Eu posso entrar lá? Pode. Aí ele chega até a porta do banheiro, posso entrar? Sim, claro, te chamei para isso, pode entrar. Aí o cara trabalhou, suou. Olha, o senhor tem um copo de água? O senhor poderia me dar um copo com água? Claro, vou lá, pego o copo com água. Entendam, esse é o escravo. Nada com a pessoa, mas você entender a diferença. A minha filha, ela não chega em casa e fala, pai, posso entrar? Ela entra. Ela não fala, pai, posso ir no banheiro? Ela vai. Ela não fala, pai, posso sentar para almoçar com você? Ela senta e come o que ela quer. Ela não fala, pai, o senhor pode me dar um copo com água? Não, ela chega e pega a água dela e bebe. Porque ela é filha. Vocês compreendem a diferença da filha, do filho e do escravo? Talvez agora a sua cabeça deve estar assim, meu Deus, será que eu tenho sido escravo na presença de Deus? Será que eu não tenho me comportado como filho? A minha filha, ela não pede, pai, posso deitar na sua cama? Eu chego lá, já está pulando em cima da cama. Eu tenho que falar para ela, sai daí menina, vai para sua cama, deixa eu deitar. Ela não fala, pai, eu posso sentar no sofá? Não, ela chega e senta. Ou seja, ela usufrui de toda a casa. Sabe por quê? Porque ela é filha. Deixa eu te falar, e se ela é filha, tudo que tem na casa é dela.
Você é filho, você é filha. Tudo que Deus tem é seu. Você não precisa ficar ali, por favor, pai, por favor. Gente, muitas pessoas têm uma mentalidade, um comportamento de vitimista. Ele acha que tem que fazer tudo certinho para o pai aceitar ele. Se eu errar, Deus vai me castigar, Deus vai me punir, Deus não me ama, Deus não me quer. Ele acha que ele tem que se fazer de vítima para conquistar o amor de Deus. Ele acha que ele tem que ficar pagando penitências, entre aspas, para ter uma forma de recompensar os seus erros, para ver se Deus o ama mais ainda, para ver se Deus o aceita. Tem pessoas que são assim, hein? Se tivesse uma chibata gospel aqui, ia vender horrores ali na SBR. Um monte de crente quer comprar, não, eu não mereço, não, eu errei, Deus me ama, pai, não me exclui não, não me rejeita não, Deus deve olhar e deve falar assim, é doido, certeza que comeu alguma coisa estragada. Vou fazer analogia para você entender. Imagina a minha filha, na escola, ela é advertida, já foi 2 vezes, perdeu o recreio, ainda levou mais uns 2 coleguinhas com ela. Ela é líder, gente, isso é certeza. Ela caiu, mas caiu atirando. Ficou 2 com ela lá também, perdeu o recreio. Imagina se ela chegasse em casa, depois que eu a buscasse, e falasse, filha, vamos, né? O almoço está pronto ali para a gente comer. E ela falasse, não, pai, é porque eu falhei, então eu não mereço almoçar hoje. Primeira coisa, eu ia falar, essa menina está com febre. Eu ia falar, mãe, pega lá o termômetro, vamos medir aqui a temperatura. E o segundo, eu ia ficar decepcionadíssimo como pai. Por que a minha filha está agindo assim comigo? Quantos estão compreendendo o que estou dizendo? Na palavra de Deus, Jesus disse que é prazer do Pai te dar o reino. Então pare de querer trocar o amor de Deus por coisas. Não é pelo que você faz, Ele te ama pelo que você é. Ele te fez filho. E uma vez na família de Deus, meu amigo, não tem como desnascer. Ah, não, acabou. Uma vez da família, para sempre da família. E Deus chama como você é, com seus defeitos, com as suas limitações. Quantos conhecem a história do filho pródigo? Matou seu pai em seu coração, pegou a herança, foi lá, gastou tudo, de que acabou tudo. Estava querendo comer a comida dos porcos, nem isso conseguia. Aí o filho, ou seja, ele estava ali como escravo já. Ele pensa da seguinte forma, vou voltar e vou falar com meu pai. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de seus funcionários. Mentalidade de... Ou seja, ele já estava voltando para a casa do pai, mas com a mentalidade de escravo. Quantas pessoas estão assim, indo a Deus com a mentalidade de escravo? Mas só que para surpresa desse rapaz, desse filho, quando ele está chegando, de longe, a Bíblia fala que o pai o vê e sai correndo em seu, para lhe dar um abraço. Só que aquele filho, ele olha para o pai e fala o quê? Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus escravos. Eu consegui enxergar aquela cena. Pai, fulano, bora, traz o anel, traz sandálias, traz vestes novas e vão matar um bezerro, porque o meu filho foi encontrado, meu filho voltou. O pai não julgou ele, o pai não impôs condição para ele. O filho, pelo pecado, a mentalidade dele estava de escravo, mas o pai mostrou para ele, fala, filho, pera lá, deixa eu te lembrar quem você é, deixa eu te refrescar a memória, deixa eu te colocar na posição a qual você merece. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Deus quer colocar você na posição de filho.
e acabar de uma vez com a mentalidade de escravo. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Vamos fazer um momento de oração. Se você quiser vir no altar, se você quiser clamar a Deus, se você quiser falar com Deus, fala: Deus, tira toda a mentalidade de escravo da minha vida. Não fica se justificando para Deus: ah, Deus, mas é porque eu falei. Não, fala: Deus, me recebe como teu filho, muda minha mente, que eu possa enxergar, pensar, falar como filho. Fala para o pai: eu cansei de ser escravo. Eu fico imaginando se aquele filho rejeitasse a ajuda do pai, não teríamos a história do filho pródigo, ele teria estragado a história. Mas aquele filho também entendeu que ele era filho, ele não era escravo. Não tinha como ele ir para a posição de escravo. Por isso o pai faz uma festa, por isso o pai restitui. E hoje Deus está restituindo muitas vidas aqui. Hoje muitas vidas estão sendo restituídas hoje, porque entenderam que são filhos. São filhos. Oh Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, fale com Deus. Chame esse homem com fé. Chama ele com fé. E agora, meu irmão? Chama ele com fé, minha irmã. Quem tem medo é escravo. Você tem liberdade na casa do Pai. Então usufrua dessa liberdade agora. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Eu quero que você continue orando, falando com Deus. A palavra de Deus nos ensina que o filho tem a mentalidade da abundância. O filho não fica justificando para o pai conhece o filho. Essa noite, Deus quer trabalhar na tua vida para que você tenha liberdade na presença dEle. Você não precisa ser a pessoa perfeita que acerta tudo para Deus te amar. Deus te ama do jeito que você é, porque você é filha, porque você é filho. E você tem essa liberdade perante Deus, você tem essa liberdade na casa do Pai. Eu quero que você se sinta livre essa noite. Se liberte do pensamento do fracasso, dos pecados, dos vícios. Tudo isso quer te prender, tudo isso quer amarrar a sua mente, para que você não entenda, não pense como um filho, porque filho pensa na abundância, filho pensa na cura. O escravo está pensando na doença, o filho está pensando na cura. O escravo está pensando nos problemas, está ali preso nos problemas, enquanto o filho está procurando as soluções, está buscando as respostas em Deus. Oh Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou e nos deu, meu Deus, a liberdade. O Senhor nos fez filhos, o Senhor nos fez livres. O teu sacrifício na cruz do Calvário trouxe para nós a plenitude, a liberdade. Que possamos ser filhos a partir de hoje, Deus, e ter a intimidade, a liberdade de estar contigo, meu Deus, de ver, pensar e falar da abundância, dos projetos, dos novos negócios, das promoções, dos novos relacionamentos, da cura, do milagre, do crescimento, da multiplicação. Meu Deus, nos faz olhar, meu Deus, mais alto, nos faz, meu Deus, olhar como filho e enxergar que toda a riqueza que o Senhor tem já foi preparada para nós. Por isso na tua palavra o Senhor diz que
nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Meu Deus, a sua casa está ali para nós possamos, meu Deus, fluir nela, no nome de Jesus. Amém.